E se Deus estivesse usando as imagens da sua noite para te falar, e você nem percebeu? Existem 17 mensagens secretas que ele pode enviar através dos sonhos. Algumas chegam como sinais óbvios, outras, disfarçadas em símbolos que parecem banais quando você acorda. Preste atenção. Aquele leão que você viu, a porta que se abriu, a água que jorrou, tudo pode ser linguagem do céu. Mas como saber quando um sonho vem do Senhor e quando é apenas fruto da mente? É isso que vamos desvendar juntos. Antes de mergulharmos nos símbolos, permita-me estabelecer um critério claro. Não estou aqui para prometer que sonhar com X significa que você terá Y automaticamente. Não há fórmulas mágicas. A interpretação bíblica é cuidadosa, comunitária e orientada pela palavra. O que faremos é identificar leituras bíblicas plausíveis, oferecer exemplos práticos e propor respostas espirituais sensatas. Arrependimento, busca de confirmação, consagração e ação quando aplicável. Como saber se um sonho pode ser de Deus? Há 4 pistas práticas que sempre uso na minha vida pastoral e que peço a você que considere. 1. Concordância com as Escrituras. Um sonho que honra o caráter de Deus, que promove amor, justiça, humildade e santidade, caminha ao lado da Bíblia. Se a imagem desafia claramente a verdade das Escrituras, devemos desconfiar. 2. Fruto interior. Um sonho de origem divina costuma trazer fruto. Paz que persiste, humildade crescente, desejo de acertar, não orgulho ou confusão. Se você acorda com medo obsessivo, ressentimento arrogante ou impulso pecaminoso, cuidado. 3. Confirmação. Deus muitas vezes confirma com oração, com a palavra aberta, com líderes maduros e com sinais que se alinham na sua caminhada. Procure testemunho de irmãos confiáveis antes de agir impulsivamente. Coerência com o caráter de Deus. O Senhor é amor, justiça, bondade e verdade. Sonhos que incentivam a violência gratuita, a prática de ocultismo ou simplesmente prometem riqueza fácil, devem ser rejeitados. Se essa abordagem faz sentido para você, curta este vídeo e fique comigo até o fim. Há 17 sinais que quero revelar, e se você teve um deles recentemente, pode mudar a sua resposta hoje. 1. Leão. Você abriu os olhos suando, com o rugido ainda ecoando na cabeça. Um leão te rodeava ou lutava ao seu lado. A figura do leão aparece na Bíblia com força e ambiguidade, soberania e perigo, majestade e juízo. Pense em Daniel na cova dos leões. Daniel 6. O animal simboliza tanto a ameaça quanto a soberania de Deus que sustenta o justo. Em outras passagens, o leão representa o inimigo que ruge em busca de quem devorar. 1 Pedro 5:8. E também a tribo de Judá, cujo cetro é símbolo de autoridade. Gênesis 49, 9 e 10. Quando o leão surge em sonhos, 2 leituras principais emergem. Primeiro pode ser um chamado à coragem e autoridade. Deus te chama a assumir um posto onde será necessário firmeza, justiça e liderança. Em segundo lugar, pode ser um alerta para um conflito espiritual. Uma provocação para vigiar e orar, para não ceder ao medo ou à imprudência. Nem sempre o leão é sinal de promoção. Às vezes é convite à batalha espiritual cuidadosa. Aplicação prática. Se você sonhou com um leão, pergunte: de que coragem Deus me chamou a exercer? Busque a palavra sobre coragem, por exemplo, Josué 1, e peça confirmação a um irmão ou líder maduro. Não confunda o chamado com orgulho. Procure fruto de humildade e serviço. Se houver temor que persiste, utilize discernimento. O Senhor pode estar apontando um ataque, mas Ele também dá estratégias. Jejum, oração específica, aconselhamento pastoral. Lembre-se, confirme sempre na Escritura e na comunhão antes de tomar decisões drásticas. Se o leão aparece em conjunto com outras imagens de autoridade, um trono ou uma coroa, a leitura de chamado para a liderança ganha força. Se, ao contrário, o leão aparece ferido ou derrotado,
Talvez o sonho esteja anunciando vitória sobre o medo que te aprisiona. Enquanto refletimos sobre o leão, imagine que Deus te coloca diante de um portão. Veja a próxima imagem, a porta, como continuação dessa conversa. 2. Porta. Você atravessa um corredor escuro e encontra uma porta entreaberta ou uma porta imensa com insígnias antigas. No Novo Testamento, Jesus disse: Eu sou a porta. João 10. Indicando que portas nas visões costumam apontar para acesso, oportunidade ou proteção. Na narrativa de José no Egito, portas simbolizam transições drásticas, das planícies ao cárcere e do cárcere ao palácio. Portas abrem para a arquitetura de destino. Quando a porta aparece num sonho, considere duas leituras frequentes. Primeira leitura: oportunidade divina. Deus pode estar abrindo uma porta de ministério, emprego, relacionamento restaurado ou missão. Não interprete como garantia de facilidade. Uma porta aberta pede caminhada, disposição e, muitas vezes, responsabilidade. Segunda leitura: limite ou fechamento. Uma porta fechada pode indicar que algo não está autorizado neste tempo. Uma proteção divina que impede um caminho prematuro ou perigoso. Aplicação prática. Se sonhou com porta aberta, não corra cegamente. Examine os passos práticos que essa porta exige. Preparação, estudos, consagração. Contato com líderes. Peça confirmação em oração e teste pela palavra. Nem toda oportunidade é de Deus só porque foi sonhada. Se a porta estava fechada, agradeça pela proteção e peça clareza sobre a visão de Deus para o tempo futuro. Em comunidades saudáveis, a porta frequentemente se abre com a bênção de irmãos que confirmam o chamado. Novamente, não confie apenas na imagem, busque confirmação bíblica e comunitária. Se a porta foi ornamentada com símbolos, fechadura de ouro, escrita, um anjo ao lado, isso pode intensificar a leitura. Cuidado! Talvez haja um guardião espiritual. Procure discernimento pastoral. Agora que a porta se fechou atrás de nós por um instante, vamos até a fonte. Água. 3. Água e fontes. Você caminhava até uma fonte e a água jorrava límpida. Ou via um rio caudaloso que atravessava cidades. A água é um dos símbolos mais ricos na Escritura. Purificação, vida, espírito, provisão. Pense na cena do batismo de Jesus ou na mulher samaritana junto ao poço. João 4. Pense no Espírito como água viva que sacia a sede da alma. Ao mesmo tempo, água em excesso pode significar julgamento, o dilúvio em Gênesis, ou emoções transbordantes. Há pelo menos 3 leituras comuns para sonhos com água. Primeiro, purificação e renovação espiritual. Convite a um recomeço, arrependimento e vida renovada. Segundo, provisão e fertilidade. Águas que irrigam campos, sementes que frutificam em tempo. Terceiro, o Espírito Santo operando. Sonhos com água frequentemente acompanham um chamado para um avivamento interior ou para uma experiência mais profunda com Deus. Aplicação prática. Quando sonhar com fonte ou água, examine o contexto emocional. Você se sentiu sereno ao tocar a água? Isso tende a indicar paz e renovação. A água arrastava tudo? Vigilância. Pode ser sinal de que Deus avisa sobre mudança e pede preparação. Procure a palavra que fala de água como símbolo do Espírito. Por exemplo, João 7, 37 e 39. Se o sonho parece sugerir renovo, responda com confissão. Oração por renovação e preparo prático. Participação em discipulado. Prática de jejum. Busca por consagração. Peça confirmação a líderes espirituais. E veja se a comunidade percebe sinais semelhantes. Se a água estava estagnada, talvez seja tempo de trazer vida. Restauração de relacionamentos, cura emocional e prática de arrependimento. Se a água era um mar tranquilo, pode ser convite à contemplação e confiança. E se era um rio que separava terras? Talvez Deus esteja indicando travessia, tempo de fé para atravessar para o que Ele preparou.
4. Arco-íris. Um arco-íris sobre as nuvens, ou surgindo numa sala, é uma imagem que remete imediatamente ao pacto. Em Gênesis 9, após o dilúvio, Deus colocou o arco-íris como sinal de aliança com toda a criação. No Apocalipse, o arco-íris também aparece cercando o trono, lembrando a fidelidade divina que sustenta a esperança. Quando o arco-íris surge num sonho, é um dos sinais mais claros de aliança, promessa e proteção. Pode ser chamada para descanso na fidelidade de Deus. Ele se lembra de sua palavra. Em sonhos que carregam este símbolo, muitas vezes há consolo profundo, mensagem de que mesmo após tempestades, há misericórdia e um novo começo. Aplicação prática. Se você sonhou com arco-íris, repare se há aspecto de promessa pessoal ou comunitária. A resposta adequada costuma ser gratidão e perseverança. Anote promessas bíblicas que reforçam a aliança. Salmo 89, Gênesis 9. E peça para o Senhor revelar o que Ele quer renovar em sua vida. Confirme com irmãos. Aliança é algo para se viver em comunidade. Não transforme o arco-íris em superstição. Ele aponta sempre para a graça de Deus, não para garantias automáticas. Seja grato, viva em fidelidade e espere com paciência o cumprimento das promessas que se alinham com a palavra. 5. Águia. Você alça voo numa visão e vê-se planando sobre vales, ou observa uma águia subindo em correntes quentes. A águia é, na Bíblia, símbolo de renovação de forças. Isaías 40:31, e de visão panorâmica. Onde o homem se cansa, a águia sobe sobre correntes e renova-se. 2 sentidos principais emergem em sonhos com águia. Primeiro, convocação para enxergar com perspectiva celestial. Sair do imediatismo e discernir o quadro maior que Deus vê. Segundo, promessa de renovação e força para suportar longas jornadas. Sonhos com águia frequentemente surgem em temporadas de cansaço, convidando a espera ativa. Confiar que Deus renova quem espera. Aplicação prática. Ao ter esse sonho, examine seu nível de exaustão. Está lutando para continuar no ministério, no emprego ou no casamento? Muitas vezes a resposta não é mudar de rota, mas renovar-se na presença de Deus. Descanso semanal, oração de renovação, intervalo para cuidar de corpo e alma. Busque paralelo bíblico e oração pastoral. Se o sonho acompanha visão de missão, você vendo povos lá embaixo, por exemplo, talvez seja chamada para olhar para além do próprio umbigo e interceder por nações ou contextos maiores. Discernimento comunitário terá papel essencial antes de grandes passos missionais. 6. Pomba. Uma pomba pousa no seu ombro, ou vem voando e paira sobre uma paisagem. Na narrativa evangélica, a pomba desceu sobre Jesus no batismo, Mateus 3, sinalizando a presença do Espírito e a aprovação divina. Na iconografia bíblica, pomba remete à paz, unção e presença do Espírito Santo. Em sonhos, a pomba costuma apontar para 2 coisas: presença do Espírito e paz que dá direção. Pode ser uma confirmação de que uma vocação ou uma palavra está ungida, ou um chamado à serenidade e reconciliação. Em tempos de tomada de decisão, ver a pomba pode ser um convite a buscar a sensibilidade do espírito mais do que a lógica humana. Aplicação prática. Se sonhar com pomba, responda pedindo mais sensibilidade ao espírito, oração por unção, busca por santificação e obediência. Teste a palavra que acompanha esse sonho pela Escritura. A verdadeira unção sempre aponta para a glória de Jesus e para obras de amor e serviço. Confirme em comunidade. Pastores e líderes maduros devem reconhecer os frutos do Espírito antes de encorajar ações significativas. Evite usar a imagem como bilhete de aprovação automática para qualquer projeto. A pomba unge para produzir fruto que glorifica a Deus, não para satisfazer ambições pessoais. 7. Trono. Imagine o sonho. Você se aproxima de um grande salão e vê um trono, ou uma cadeira elevada, brilhando com autoridade.
O trono na Escritura simboliza soberania, juízo e governo divino. No livro de Apocalipse e nos Salmos, o trono é lugar onde a justiça e o louvor se encontram. Sonhar com o trono pode ter leituras distintas. Primeiro, pode ser convite para entender a soberania de Deus sobre a situação que te preocupa. Ele governa, mesmo quando tudo parece fora de controle. Segundo, pode ser uma proclamação de autoridade delegada, não autoridade para manipular pessoas, mas para liderar com justiça e servir sob a direção divina. O trono também pode recordar que haverá prestação de contas. Com autoridade, vem responsabilidade. Aplicação prática. Se o trono apareceu no seu sonho, comece pela adoração e humilde reconhecimento da soberania de Deus. Se o sonho aponta para a autoridade delegada, examine seu coração. Liderança sem humildade é ruína. Procure conselhos sobre como exercer essa autoridade em amor e serviço. Se o trono parecia distante e inacessível, talvez o sonho esteja ensinando paciência. O reino de Deus se manifesta em seu tempo. Confirme sempre na Escritura, lembrando que nem todo sinal de autoridade pessoal se traduz em cargo formal. Muitas vezes é convite para uma postura de vida que reflete o Rei. 8. Luz e estrela. Você viu uma lâmpada brilhando num quarto escuro, ou uma estrela que guiava seus passos. A luz é central na Bíblia. Foi a primeira coisa que Deus declarou: haja luz. Jesus se declara a luz do mundo. João 8:12. E estrelas frequentemente representam guia, direção e testemunhas celestiais. A estrela que guiou os magos em Mateus 2 é uma referência clássica. Sonhos com luz ou estrelas servem, muitas vezes, como chamada para clareza e direção. A luz dissipa a confusão e revela caminhos. Se a estrela guiava, pode haver um direcionamento providencial para uma decisão concreta. Outra leitura possível, lembrança de que você é chamado para ser luz onde estiver, refletindo a presença de Cristo na sua esfera de influência. Aplicação prática. Ao acordar com a imagem de luz, procure traduzir a clareza em passos. Abra a palavra buscando confirmacal. A Escritura é lâmpada para os pés. Se a luz iluminou um nome, um lugar ou uma ação, verifique essas pistas com oração e aconselhamento. Pergunte: essa luz me mostra o próximo passo para glorificar a Deus? Se sim, haja com humildade e prudência. Se a luz era ofuscante, cuidado com iluminação que exalta a si mesmo. Deus traz clareza para conduzir ao serviço, não à exaltação pessoal. Em diversos pontos desta jornada simbólica lembramos: procure confirmação na Escritura e na comunidade. Um sonho pode ser lindo e inspirador, mas a palavra e o conselho piedoso testam sua veracidade. Faça isso sempre. Um fio que já começa a se entrelaçar por entre esses primeiros símbolos é a ideia de chamada e proteção. Leão e trono apontam para a autoridade, porta e luz para a direção, água e pomba para espírito e renovo, arco-íris para pacto. Se esses sinais se repetem ou se combinam num mesmo sonho, a intensidade da mensagem pode aumentar. Mas como saber quando múltiplos símbolos formam uma única mensagem e quando são sinais independentes? É aqui que precisamos de mais ferramentas de discernimento. E por isso, eu convido você a continuar atento enquanto caminhamos pelos demais símbolos. Ao mesmo tempo, há outro cuidado pastoral que precisa ser dito agora. Se o seu sonho trouxe imagens perturbadoras, violência, práticas contrárias à fé, ou símbolos que lhe instigam medo paralisante, não ignore. Procure um líder espiritual. Compartilhe o conteúdo com alguém maduro e peça oração imediata. A comunidade bíblica tem funções terapêuticas e pastorais essenciais. Lembre-se, discernir sonhos é atividade comunitária. Estamos apenas no começo dessa lista de 17 mensagens. Os primeiros 8 já nos colocaram diante de temas fundamentais: autoridade, oportunidade, renovação, aliança, visão, unção,
soberania e direção. A próxima parte dessa jornada vai nos levar a símbolos que tocam diretamente a intervenção angelical, a firmeza inabalável, o mistério da cruz, a figura do cordeiro, a provisão simbólica da espiga, a unção do óleo, a videira que dá fruto, a oliveira como símbolo de paz, e por fim, os números que os profetas usaram para comunicar realidades espirituais. Enquanto você absorve essas primeiras imagens, tome um momento para revisar sua vida espiritual. Há algo que precisa de arrependimento? Há promessas bíblicas que você esqueceu? Busque confirmação nas Escrituras. Compartilhe com um líder confiável e prepare o seu coração para receber as próximas revelações. Em breve, vamos entrar no território onde os anjos aparecem, onde a rocha se torna fundamento e onde a cruz e o cordeiro falam de redenção. Até lá, mantenha no seu coração essa pergunta: se Deus me fala à noite, como devo responder de dia? Atravessamos até aqui símbolos que geram ação. Levantar-se com coragem, passar por portas com prudência, mergulhar na água para renovo, ancorar-se na promessa do arco-íris, voar para ganhar perspectiva, ouvir a pomba para santificação, render-se ao trono para reconhecimento da soberania e seguir a luz como diretiva. Ainda há imagens que demandam respostas concretas, e por isso, vamos aprofundar a partir de agora em encontros com o sobrenatural. Anjos que visitam, rochas que fundamentam, a cruz que redime e o cordeiro que sela a aliança. Cada um desses símbolos traz exigências de fé, disciplina e comunidade, e, como sempre, deve ser examinado frente à Escritura. Antes de seguirmos, 2 recomendações práticas que valem para todo sonhador. Escreva o sonho assim que acordar, com o máximo de detalhes, e ore pedindo ao Senhor clareza, humildade para aceitar correção e discernimento para não supervalorizar impressões emocionais. A escrita preserva pistas que o tempo apaga, e a oração traz interpretação que o intelecto sozinho não alcança. Entraremos agora na segunda metade desses 15 primeiros símbolos, começando por anjos e rocha, imagens que costumam aparecer com autoridade e firmeza. Se você já teve sonhos recorrentes ou imagens fortes, observe as repetições. Deus frequentemente confirma por repetição. E quando as repetições ocorrem junto com confirmação em oração e na palavra, a clareza tende a vir. Continua. 9. Anjos. Quando no sonho, uma presença luminosa aproxima-se ou mensageiros aparecem, a cena tende a ressoar como encontro com o sobrenatural. Na Bíblia, anjos aparecem repetidas vezes como portadores de revelações e assistência prática. Pense em Gênesis 18, onde mensageiros anunciam promessa a Abraão. Em Lucas 1, quando o anjo anuncia o nascimento de João e depois de Jesus. Ou em Atos 12, quando um anjo liberta Pedro da prisão. Eles não são figuras mitológicas indistintas. São servos de Deus que muitas vezes cumprem papéis específicos: anunciar, proteger, consolar, instruir. Num sonho, a presença angelical pode significar pelo menos 2 leituras principais. Primeira leitura: confirmação e entrega de uma mensagem divina. Se um anjo aparece e traz instrução clara, uma direção, um conselho, um aviso prudente, isso pode ser uma forma de Deus comunicar algo que precisa de atenção no seu caminho. Segunda leitura: intervenção e proteção. Em contextos de perigo ou perseguição, anjos nas Escrituras costumam aparecer para resgatar ou para guardar o servo fiel. Entretanto, há ainda nuances. Às vezes o anjo surge não para falar, mas apenas para lembrar que você não está sozinho. Outras vezes traz compaixão em períodos de luto ou ansiedade. Veja um exemplo prático. Imagine Sofia, que vinha lutando com decisões profissionais, e após semanas de oração, tem um sonho em que uma figura com asas a guia por uma escada até um cômodo iluminado, onde encontra um caderno com instruções. Ao acordar, ela sente paz, mas não certeza.
A leitura pastoral responsável é: procure confirmação. Compare o que foi visto com a Escritura. Anjos nunca substituem a palavra de Deus. E converse com irmãos de confiança. Se o conteúdo do sonho incentiva justiça, amor e sacrifício, é um bom sinal. Se aponta para práticas estranhas ou promete ganhos fáceis, descarte. Aplicação prática. Se em seu sonho você encontrou anjos, registre os detalhes. Quantos, o que disseram, o tom da mensagem e se havia alguma ação imediata solicitada. Depois, compare com a palavra. Pergunte: essa mensagem promove o caráter de Cristo? Produz fruto de santidade ou leva à vaidade? Busque confirmação de líderes espirituais maduros e teste se a mensagem aponta para serviço, arrependimento ou consolo. Em momentos em que anjos parecem oferecer consolo, responda com adoração e ações de cuidado pastoral. Visite um irmão, ofereça perdão, deixe que a comunidade participe. Lembre-se, anjos não são um atalho para decisões. São muitas vezes lembretes de que o Senhor está atuando nos bastidores. Se o anjo no seu sonho trouxe símbolos, uma carta, uma espada, um ramo, anote esses detalhes e peça interpretação comunitária. Em muitos casos, a melhor resposta é oração e espera ativa, não pressa impulsiva. Se você viu anjos combatendo forças, não confunda isso com licença para violência. Na esfera prática, isso significa buscar auxílio espiritual, jejum e participação comunitária na intercessão. Se esse encontro angelical veio acompanhado de outros símbolos que já exploramos, por exemplo, um anjo próximo a uma porta aberta ou pousando sobre uma rocha, isso pode sugerir combinação de mensagens, confirmação de passagem ou sinal de fundação. Procure sempre a Escritura para validar todas as leituras. 10. Rocha. Um sonho em que você repousa sobre uma rocha firme, ou onde uma rocha se ergue como monólito no meio de águas turbulentas, evoca uma das imagens mais densas da Bíblia. A rocha é frequentemente símbolo de Deus como fundamento, segurança e refúgio. Pense em passagens como os Salmos que cantam: o Senhor é a minha rocha, e em Pedro que diz: tu és a pedra, em referência a Cristo como base da igreja. Paráfrase de Mateus 16. A rocha também aparece em contextos de provisão, lembrando o rochedo de onde Moisés fez jorrar água no deserto. Êxodo 17, Números 20. Sonhos com rocha tendem a oferecer duas leituras principais. Primeira leitura: estabilidade e fundamento espiritual. Quando você atravessa um período de instabilidade, sonhar com rocha pode ser lembrança de que a sua fé tem alicerce. É convite a se ancorar mais firmemente em Cristo. Segunda leitura: correção sobre falsas seguranças. Às vezes, uma rocha indica que você está colocando sua confiança em algo inabalável aparente. Cargos, relacionamentos, dinheiro. E Deus te chama a reposicionar essa confiança na rocha verdadeira. Considere o caso de Miguel. Após uma grande perda financeira, ele sonhou que se segurava a uma pedra que não se movia enquanto o mundo ao redor desabava. Ao invés de interpretar automaticamente como promessa de restauração financeira, Miguel foi aconselhado a ver a rocha como convite à confiança renovada em Deus. Ele entrou em pequenas práticas: leituras bíblicas regulares, confissão de ansiedade, participação em comunidade e disciplina financeira. Com o tempo, percebeu mudança no caráter. Mais paciência, menos desespero. A rocha o levou a uma restauração interior, ainda que as circunstâncias externas tenham demorado para mudar. Aplicação prática. Ao acordar com a imagem da rocha, pergunte-se: onde tenho buscado segurança? Faça um exame de coração e compare com a Escritura. Se a rocha parece apontar para Cristo, responda com fidelidade. Cultive hábitos espirituais que consolidem sua vida. Oração, estudo da palavra, vida sacramental, participação na igreja. Se a rocha parece lembrança de falsas certezas, esteja pronto para abandonar atalhos e realinhar prioridades.
Busque conselho pastoral antes de decisões financeiras ou de grande alcance. Muitas vezes a resposta da rocha é lenta e séria. Reposicionamento de confiança, não promessa de solução imediata. 11. Cruz. Ver a cruz em sonho é estar diante do centro do Evangelho. A cruz, na Escritura, é símbolo de redenção, sacrifício e vitória transformadora. É diferente de todos os outros símbolos, porque não apenas aponta para a ação de Deus, mas descreve o método pelo qual Deus reconcilia o mundo, por meio do sacrifício de Cristo. Em sonhos, a cruz pode surgir como sinal de chamada ao arrependimento, convite a carregar uma cruz no sentido evangélico de renúncia, ou como confirmação da obra redentora operando em uma situação. Há leituras distintas para a cruz onírica. Primeira leitura: convite ao arrependimento e à entrega. Se a cruz aparece pesada, talvez Deus esteja chamando você a abandonar práticas que o afastam dele. Segunda leitura: lembrança de que redenção implica novo caminho, restauração relacional, reparação moral ou compromisso renovado com o Evangelho. Outra nuance: a cruz pode ser símbolo de libertação de culpa quando, pela fé, você repousa na obra consumada de Cristo. Vou contar a história de Ana. Ela vinha carregando culpa por erros do passado. No sonho, viu uma cruz coberta por luz, e ao tocá-la, sentiu um alívio profundo. Em vez de interpretar como tudo será resolvido magicamente, ela foi orientada a confessar, buscar reconciliação onde fosse necessário e tomar passos práticos de reparação. A cruz a levou ao batismo de restauração e a iniciar um ministério de cuidado com pessoas em situação de exclusão, fruto que confirmou a genuinidade da experiência. Aplicação prática. Se você sonhou com a cruz, não procure atalhos. Responda com arrependimento sincero, confissão quando aplicável e ações de restauração. Compare o símbolo com a Escritura. A cruz convida a transformar a vida, não a justificar desvios. Procure aconselhamento pastoral, especialmente se o sonho envolve práticas de violência, autossacrifício nocivo ou exaltação do sofrimento em si. A cruz é caminho de esperança. Permita que ela o leve à vida regenerada e ao serviço humilde. 12. Cordeiro. O cordeiro é uma figura rica no imaginário bíblico. Em Êxodo, como substituto do juízo nas portas da Páscoa, em Isaías, como figura de sacrifício inocente, e no Novo Testamento, como título de Cristo, Cordeiro de Deus. Sonhar com cordeiro pode evocar inocência, sacrifício que cura, ou chamada a uma vida de mansidão e pureza. Duas leituras principais se destacam em sonhos com cordeiro. Primeiro, lembrança do preço pago pela salvação, e chamada à gratidão e adoração. Segundo, convite à mansidão e à entrega servil. Em alguns sonhos, o cordeiro também pode representar vulnerabilidade recuperada em segurança, um animal frágil protegido por alguém forte. Em termos pastorais, o cordel é sempre um símbolo que aponta para Cristo e para a forma como o reino opera, graça em lugar de força bruta. Considere o breve relato de João, um jovem que sonhou com um cordeiro alimentando ovelhas. Ele interpretou inicialmente como sinal de que teria vantagem sobre outros, mas, ao conversar com seu líder, percebeu que a ênfase era no cuidado e não na conquista. João foi chamado a aplicar essa mansidão no ambiente de trabalho, liderar pelo serviço, não pela imposição. Aplicação prática. Se o cordeiro apareceu, responda com adoração e examinando como sua vida reflete a mansidão cristã. Se o sonho sugere que você precisa cuidar de pessoas frágeis, considere envolvimento prático, visitas, serviço social, acompanhamento pastoral. Se o cordeiro traz lembrança de remissão, pratique confissão e receba o perdão que liberta a ação. Teste sempre com a palavra e com a comunidade. O símbolo do cordeiro deve levar ao fruto do Espírito, não à autojustificativa. 13. Espiga de trigo. A espiga é símbolo de provisão, colheita e continuidade. Na Bíblia,
Imagens de trigo permeiam ensinamentos de sustentabilidade, oferta e multiplicação. Pense nas parábolas de Jesus sobre semeadura e colheita, e na visão de José em Gênesis sobre espigas que representam o futuro do povo. Sonhos com espigas costumam tocar no campo da provisão e no chamado ao trabalho diligente e ao plantio moral. Duas leituras frequentes: provisão e convocação para semear. Quando a espiga aparece farta, pode ser sinal de temporada de colheita, não necessariamente financeira e imediata, mas de frutos espirituais ou de relacionamento. Em outros contextos, a espiga pode ser lembrete de que a colheita segue o plantio. Se não houve semeadura, a colheita será mínima. Ainda, a espiga pode simbolizar responsabilidade na administração do que Deus confia. Um exemplo prático. Lúcia, que dedicava tempo a discipulado, sonhou com campos de trigo dourados. Ela pensou em retorno financeiro, mas, orientada por sua comunidade, entendeu que a colheita prometida se referia às pessoas que frutificariam através do seu investimento ministerial. O sinal foi confirmado quando diversos discipulados começaram a florescer meses depois. Aplicação prática. Ao sonhar com espiga, examine onde você tem plantado. Seu tempo, seus recursos, suas palavras. Se há evidência de colheita, agradeça e administre com generosidade. Se não, avalie disciplina e prática. Você tem semeado com fidelidade? Ações práticas incluem investir em discipulado, em educação, em relacionamentos que produzem frutos. Busque confirmação na Escritura e peça conselho a líderes sobre como gerenciar a colheita que pode vir, não como posse, mas como serviço. 14. Óleo. O óleo na Bíblia funciona como símbolo de unção, cura e consagração. Em diversas passagens, reis são ungidos com óleo, 1 Samuel 16. E o óleo é usado também para consagrar sacerdotes, curar enfermos e manifestar santificação. Sonhar com óleo pode apontar para a unção ministerial, para a capacitação do Espírito, ou para a necessidade de cura e consagração. Duas leituras principais: unção para serviço e meio de cura. Quando o óleo escorre sobre a cabeça de alguém, pense em capacitação e autoridade para um propósito santo. Quando o óleo é aplicado em feridas, a leitura tende a ser de cura e restauração. No entanto, cuidado. A presença de óleo não é garantia automática de sucesso e não deve ser usada para justificar ações imprudentes. Ilustração. Tiago sonhou com um frasco de óleo que, embora pequeno, era suficiente para ungir várias pessoas. Isso o levou a pedir aconselhamento pastoral sobre onde investir seu ministério. Com confirmação, começou um ministério local de visita aos enfermos, atuando em parceria com a igreja e profissionais de saúde. O óleo do sonho se manifestou em serviço prático e cuidado responsável. Aplicação prática. Se o sonho inclui óleo, registre como foi apresentado, em que parte do corpo, em que quantidade, e se houve ação associada, oração, imposição de mãos. Se indicar unção, prepare-se. Busque santificação pessoal, discipulado e conselho de líderes antes de assumir mídia ou posição pública. Se indicar cura, procure apoio pastoral e profissional quando necessário. A cura muitas vezes envolve cuidado médico, apoio comunitário e oração. Teste a direção com a palavra e com a comunidade antes de tomar grandes decisões. 15. Videira. A videira é a imagem de conexão vital. Jesus usa a metáfora da videira e dos ramos, João 15, para ensinar sobre permanência nele. O ramo só dá fruto se permanecer na videira. Sonhos com videira, frutos pendendo, ou mesmo com a poda, remetem à vida espiritual conectada, à necessidade de poda para maior frutificação e ao papel do discipulado. Existem pelo menos duas leituras comuns. Primeiro, frutificação que depende de conexão contínua com Cristo. Se a videira é saudável, há fruto. Se seca, há necessidade de restauração. Segundo, disciplina formativa. A poda simboliza cortes necessários que levam à multiplicação. Em sonhos,
Essa imagem pode encorajar a permanecer em comunhão, buscar discipulado, assumir práticas espirituais regulares. Considere o caso de Rafael, que sonhou com uma videira doente sendo podada e, após acordar, percebeu que sua vida espiritual havia se tornado morna. Ele respondeu buscando um grupo de discipulado e confessando rotinas que o afastavam da intimidade com Deus. Com o tempo, houve reavivamento e fruto de reconciliações e ministério. Aplicação prática. Ao ter sonho com videira, examine seu nível de conexão com Cristo. Hábitos de oração, leitura e participação em comunidade. Se a videira precisa de poda, aceite correção e pratique cortes saudáveis. Limites de tempo em redes sociais, reconsideração de hábitos que roubam intimidade com Deus. Se a videira estava frutífera, administre a colheita com alegria e generosidade. Busque confirmação com irmãos e com a Escritura, para interpretar se a ação necessária é restauradora, reconciliação, disciplina ou celebrativa. Compartilhar o fruto em ministério. 16. Oliveira e ramo de oliveira. A oliveira e o ramo de oliveira trazem imagens de paz, prosperidade duradoura e bênção. Lembre-se de Noé, cujo mensageiro retorna com um ramo de oliveira, sinalizando que as águas haviam baixado e que a terra começava a respirar novamente. Gênesis 8. A oliveira nas culturas bíblicas também simboliza longevidade e participação na bênção do Senhor. Quando a oliveira ou o ramo surge em sonho, duas leituras são frequentes. Primeira, restauração e paz após tempestade, sinal de reconciliação e recomeço. Segunda, vida duradoura e fruto que perdura, convicção de que aquilo que se planta em fidelidade terá manutenção. Uma nuance adicional. A oliveira pode representar reconciliação internacional e social, vocação para mediação, justiça e paz na comunidade. Um exemplo. Clara sonhou que um galho de oliveira era colocado em suas mãos depois de um período de conflito familiar. Ao despertar, ela buscou diálogo e mediação pastoral. A reconciliação começou com pequenos passos práticos que levaram à reparação de laços e ao restabelecimento de confiança. O sonho não foi um atalho, mas uma convocação para começar a agir pela paz. Aplicação prática. Se um ramo de oliveira apareceu, interprete como convite à restauração. Procure caminhos práticos. Peça perdão, ofereça conciliação, realize gestos tangíveis de reparação. Se o sonho sinaliza vida duradoura, pense em investimentos de longo prazo, discipulado, obras de misericórdia, legado espiritual. Confirme a leitura com a Escritura e com conselheiros maduros, especialmente quando o sonho envolve reconciliações dolorosas que precisam de acompanhamento pastoral. 17. Números 7 e 144.000. Entramos agora no território numérico, uma área que exige cuidado. Números nas Escrituras carregam significado simbólico profundo, mas raramente servem como receita literal para eventos concretos sem contexto. Dois números surgem com frequência em sonhos e visão profética: o 7 e os 144.000. O 7, em muitas passagens, simboliza plenitude, completude e perfeição espiritual, um padrão repetido na Bíblia. O 144.000 aparece no livro de Apocalipse e tem sido objeto de interpretações variadas: simbólica, mística, episcopal. Leituras prudentes. O número 7 em sonho pode apontar para um ciclo completo na sua vida, fechamento de uma etapa e início de uma nova temporada de plenitude. Pode ser convite a avaliar: qual área da minha vida está pronta para fruto completo? O 144.000, dentro de um entendimento alinhado com a tradição bíblica responsável, tende a funcionar como símbolo de integridade, testemunho fiel e representação de multidão redimida, não necessariamente um cálculo literal de pessoas. Em termos práticos, sonhar com esse número pode ser convocação à fidelidade radical e a testemunho corajoso, lembrando que Deus reúne um povo para si.
Há perigos de leituras literais e irresponsáveis. Alguns podem tentar transformar números em previsões cronológicas ou em listas de eleitos exclusivas. A orientação pastoral firme é: não trate números bíblicos como códigos pessoais sem confirmação textual e comunitária. Busque sempre a leitura que se alinha ao caráter de Deus e aos frutos gerados pela mensagem. Exemplo prático. Sebastião sonhou com 7 portas se abrindo sucessivamente, e ao final, viu uma multidão com reservas simbólicas que lembravam 144.000. Sua comunidade ajudou a interpretar. Ele estava diante de fases de maturidade espiritual que o levariam a um ministério de testemunho fiel. Não havia garantia de glória instantânea ou exclusividade. A resposta foi preparação sólida, estudo, consagração e cultivo de fruto. O resultado foi um ministério discreto, mas consistente, que trouxe transformação local. Aplicação prática. Se números apareceram no seu sonho, adote atitude acadêmica e pastoral. Registre o contexto. Compare com a Escritura. Procure literaturas teológicas confiáveis. E, sobretudo, busque interpretação em comunidade. Evite transformar números em profecias fechadas. Pergunte: essa sequência de números me chama à fidelidade, ao arrependimento ou à perseverança? Se sim, responda com preparação espiritual, não com especulação. Clímax. Quando vários símbolos se encontram, ao longo desta jornada, consideramos cada símbolo isoladamente. Mas a cena muda quando vários deles se combinam num único sonho. Imagens entrelaçadas, um anjo à beira de uma porta, com uma pomba pousando sobre uma rocha e espigas ao redor, tendem a formar uma tapeçaria que exige leitura integrada. O clímax interpretativo exige cuidado pastoral. Repare no ritmo do sonho, nas emoções que você sentiu e na coerência com a Escritura. Há 2 pontos centrais a observar. Primeiro, repetição e intensidade. Se um símbolo se repete por várias noites, ou se várias imagens relacionadas surgem juntas, a probabilidade de que haja uma chamada mais urgente aumenta. Segundo, coerência de caráter. A mensagem combinada deve apontar para o caráter de Deus: amor, justiça, misericórdia e graça. Quando a combinação de imagens se alinha com esses traços, a mensagem ganha credibilidade. Exercício prático para quando múltiplos símbolos aparecem. 1. Escreva imediatamente os detalhes. 2. Identifique o núcleo emocional: paz, urgência, temor, alegria. 3. Liste possíveis leituras para cada símbolo. 4. Busque coerências. Há um tema unificador, por exemplo, restauração ou chamado para liderança? 5. Confirme na palavra e em irmãos maduros. Se houver solicitação de ação prática, priorize passos humildes e comprovados. Oração, consulta pastoral, jejum quando apropriado, preparação prática. Cuidado pastoral também aqui. Não se movimente por impulso. Sonhos que provocam pressa raramente vêm de uma boa interpretação, se não trouxerem paz sustentada e confirmação. Em casos de conflito entre imagens, uma anunciando proteção e outra perigo incontrolável. A regra é ancorar na Escritura e buscar confirmação e orientação com líderes. Em 3 momentos diferentes ao longo desse estudo, eu orei e pedi que você busque confirmação na Escritura e com a comunidade. E repito, este é um passo não negociável. Como responder praticamente? Passos ordenados. Depois de analisar símbolos e aprender a ler combinações, o mais importante é transformar interpretação em resposta piedosa. Aqui está um roteiro prático e pastoral que tem funcionado em minha experiência ministérica. 1. Documente o sonho. Escreva data, detalhes, sentimentos, repetições. A escrita preserva nuances que desaparecem ao longo do dia. 2. Ore pedindo clareza, humildade e sensatez. Evite respostas movidas por medo ou ganância. 3. Compare com a Escritura. Abra a Bíblia buscando princípios que confirmem ou corrijam a visão. 4.
Consulte líderes maduros e irmãos em comunidade. 3 testemunhos piedosos frequentemente trazem equilíbrio. 5. Prepare movimentos práticos. Arrependimento público quando necessário. Atos de serviço, formação, treinamento ou passos concretos de cuidado. Visitar, pedir perdão, investir em discipulado. 6. Aguarde confirmação por fruto. Depois de agir, observe o fruto visível. Paz crescente, transformação de vida, abertura de portas providenciais em contexto de oração e trabalho concreto. 3. Mantenha a humildade. Nem todo sonho que parece bom se concretiza da forma esperada. A resposta sábia é perseverar na fidelidade. 2 casos ilustrativos. Marta e Felipe. Marta sonhou repetidamente com portas e com água. Ela sentiu que Deus a chamava para serviço em um ministério social. Seguiu o roteiro, escreveu, orou, buscou a palavra e consultou sua liderança. Ao iniciar o trabalho, enfrentou desafios financeiros e resistência. Em vez de interpretar isso como sinal que o sonho era falso, ela persistiu no serviço, ajustou estratégias e construiu parcerias. Com o tempo, o ministério frutificou. O sonho não foi uma garantia de facilidade, mas um chamado para perseverança com preparação. Felipe sonhou com trono e leão, e tomado pela visão, tentou tomar uma posição de liderança sem contar com a comunidade. O resultado foi frustração e divisão. Ao procurar aconselhamento, percebeu que a imagem exigia maturidade antes da posição. Aprendeu a buscar confirmação e a desenvolver caráter. Anos depois, recebeu o convite para liderar, agora com apoio e fruto. Alertas finais e como lidar com sonhos perturbadores. Nem todo sonho tem mensagem edificante. Alguns vêm como aviso, outros como resultado de ansiedade, trauma ou imagens espiritualmente confusas. Se um sonho lhe trouxe imagens violentas ou que incitam práticas contrárias à fé, não carregue isso sozinho. 3 passos imediatos. 1. Procure suporte pastoral e psicológico quando necessário. 2. Peça oração específica por libertação e paz. 3. Denuncie tentações de envolvimento com práticas ocultas. A Bíblia proíbe incenso a deuses falsos e práticas que buscam forças espirituais fora de Cristo. Se o sonho causa medo paralisante, não o interprete como chamado à culpa. Deus pode usar o medo para chamar ao arrependimento. Também pode permitir sonhos por processos de cura emocional. A comunidade igreja é espaço para caminhar com isso. Se houver urgência de proteção, jejum, oração e intercessão comunitária, são caminhos legítimos e bíblicos. Mas nunca confie em práticas extra-bíblicas ou em mediunidade. Se houver dúvida, procure líderes maduros que possam orientar com palavra e discernimento. Síntese. O que significa no fundo que Deus fale através de sonhos? Depois de percorrer os 17 símbolos, surge uma verdade simples. Sonhos, quando de origem divina, têm objetivo pastoral. Chamar ao arrependimento, consolar, orientar, ungir e preparar. Eles raramente funcionam como cheques em branco. Ao interpretar, mantenha 4 princípios sempre à vista. Escritura como critério definitivo, fruto como verificação prática, comunidade como testemunha e coerência com o caráter de Deus. Alguns sonhos convocam a ação imediata. Orar por alguém, procurar reconciliação. Outros convocam a espera ativa, preparação, formação. E outros ainda são consolo em tempos de dor. Em todas as situações, a resposta de fé é humilde, testada e comunitária. Se Deus te fala à noite, Ele quer, via sonhos, que você haja de dia com sabedoria. Oração de encerramento. Senhor Deus, agradecemos porque Tu és Deus que fala e que cuida. Obrigado pelas imagens que nos visitam na noite quando nosso coração ainda descansa. Dá-nos clareza para discernir o que vem de Ti e coragem para rejeitar aquilo que não Te honra. Ensina-nos a ancorar cada sonho na Escritura, a buscar confirmação na comunidade e a responder com humildade e ação prática.
Pedimos sabedoria para interpretar símbolos, leões que nos chamam à coragem, portas que conduzem à responsabilidade, águas que trazem renovação, arcos que lembram tua aliança, e todos os sinais que apontam para ti. Dá-nos prudência para não transformar sinais em fórmulas e nem em atalhos. Dá-nos também a sensibilidade do espírito para reconhecer quando somos chamados ao serviço, ao arrependimento ou à consolação. Conforta os que acordaram com imagens perturbadoras. Dá-lhes paz, presença de irmãos e caminhos de cura. Firme aqueles a quem chamaste para liderar. Que o poder que lhes confias venha sempre temperado por humildade e amor. Abre portas para os que devem entrar. Dá força para os que precisam subir. E consagra com teu óleo os que te servem com fidelidade. Que tudo o que recebemos à noite e tudo o que interpretamos ao acordar sempre nos leve a ti e à edificação do teu povo. Em nome de Jesus, que vive e reina, pedimos e agradecemos. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre sonho e discernimento, e se inscreva para não perder a continuação desse estudo sobre interpretação bíblica e prática espiritual.